Esse garoto decidiu tirar a própria vida, mas antes, ele precisava fazer uma coisa: pedir perdão para a única pessoa que ele destruiu. E o pior, essa pessoa era uma garota surda, que ele mesmo fez sofrer durante anos. Essa história começa de forma simples, como a de qualquer criança normal. Shoya era um garoto cheio de energia, do tipo que só queria se divertir, sem pensar muito nas consequências. Mas tudo muda quando uma nova aluna chega na sala. O nome dela é Shuko. E logo de cara, fica claro que ela é diferente. Ela não consegue ouvir. Para se comunicar, ela usa um caderno, onde escreve tudo o que quer dizer. No começo, os alunos até tentam entender, tentam ajudar, mas isso não dura muito. As aulas ficam mais lentas, a comunicação é difícil, e aos poucos, a paciência de todos começa a acabar. E é aí que tudo começa a dar errado. Shoya começa a ver aquilo como uma forma de se divertir. Primeiro, são só risadas, comentários, pequenas provocações. Mas isso não para. Pelo contrário, vai piorando. Ele começa a provocar Shuko cada vez mais. Esconde o caderno dela, imita o jeito que ela fala, faz piadas na frente de todo mundo. E o pior de tudo, os outros começam a rir. O que era só brincadeira, vira bullying. E ninguém faz nada para impedir. Shuko, mesmo passando por tudo isso, continua tentando. Ela tenta sorrir, tenta conversar, tenta, de todas as formas, ser aceita. Mas quanto mais ela tenta, mais ela é rejeitada. E Shoya continua passando dos limites. Ele começa a mexer nos aparelhos auditivos dela, até causar dor de verdade. Aquilo já não é mais brincadeira, é crueldade. E mesmo assim, ninguém para, ninguém interfere, até que chega um ponto em que não dá mais para ignorar. Depois de tanto tempo sendo ignorado, o que estava acontecendo finalmente vem à tona. A mãe de Shuko descobre tudo, a escola é pressionada, e alguém precisa ser responsabilizado. E de repente, tudo muda. Aqueles mesmos alunos que riam, que participavam, agora apontam o dedo, e o alvo vira o próprio Shoya. Ele é acusado, isolado, e deixado completamente sozinho. Os colegas que antes estavam do lado dele, simplesmente se afastam, e fazem com ele exatamente o que faziam com Shuko. Ignoram, excluem, tratam como se ele não existisse. E agora, ele começa a entender a dor, o silêncio, a solidão. Mas já é tarde demais. Shuko não aguenta mais, e acaba saindo da escola, sem fazer barulho, sem se despedir. Ela simplesmente desaparece, e Shoya fica, sozinho, carregando tudo aquilo. Os anos passam, e aquela criança barulhenta não existe mais. Agora, Shoya é alguém completamente diferente, quieto, fechado, e cheio de culpa. Ele não tem amigos, não conversa com ninguém, e evita até olhar nos olhos das pessoas, como se não merecesse. Na cabeça dele, todo mundo julga, e talvez ele esteja certo. A culpa que ele carrega é pesada demais, tão pesada, que ele chega a uma decisão extrema. Ele decide acabar com a própria vida, mas antes disso, ele quer fazer uma última coisa: consertar o maior erro da sua vida, pedir perdão. E é assim que, depois de anos, ele decide procurar Shuko novamente, sem saber se ela ainda quer vê-lo, sem saber se ela conseguiria perdoar. Mas mesmo assim, ele vai, porque no fundo, essa é a única coisa que ainda importa para ele. Depois de tanto tempo, ele finalmente encontra ela. Shuko está diferente, mais madura, mais quieta, mas ainda com aquele mesmo jeito gentil. E o mais surpreendente, ela não demonstra ódio. Não existe raiva, não existe vingança, só um silêncio, que pesa muito mais do que qualquer palavra. Shoya tenta falar, tenta se explicar, mas as palavras simplesmente não saem. Ele não sabe por onde começar. Então ele faz a única coisa que consegue. Ele pede desculpa, sem justificativa, sem desculpas farrapadas, apenas um pedido sincero. E mesmo sendo difícil, Shuko aceita ouvir, não de forma perfeita, não de forma completa, mas ela aceita tentar. E é aí que algo começa a mudar. Uma tentativa de recomeço. Aos poucos, eles começam a se aproximar. Conversas simples, momentos pequenos, mas que significam muito. Pela primeira vez, Shoya tenta fazer algo certo. Ele tenta entender, tenta ouvir, tenta estar presente. E aos poucos, aquela distância começa a diminuir. Mas o passado não desaparece tão fácil. As marcas ainda estão ali. E não só neles. Outras pessoas começam a aparecer novamente. Colegas antigos, rostos que fazem parte de tudo aquilo, e que agora trazem de volta lembranças que nunca foram resolvidas. Alguns fingem que nada aconteceu, outros ainda carregam ressentimento, e isso começa a afetar tudo. A relação entre eles
fica mais tensa, mais frágil. Shoya tenta manter tudo sob controle, mas ele mesmo ainda está quebrado por dentro. A culpa ainda controla cada decisão, cada palavra, cada atitude, e enquanto ele tenta consertar o passado, Shoko começa a afundar cada vez mais. Ela começa a acreditar que é um problema, que é um peso, que tudo de ruim acontece por causa dela. E esse pensamento vai crescendo em silêncio, sem que ninguém perceba, sem que ninguém consiga impedir, até que chega um ponto em que isso não pode mais ser ignorado. Com o passar do tempo, a pressão dentro de Shoko só aumenta. Por fora, ela continua sorrindo, tentando manter tudo calmo, tentando não preocupar ninguém, mas por dentro, ela já está quebrada. Ela realmente acredita que é um peso na vida de todo, que a presença dela só causa dor, conflitos, problemas, e quanto mais ela pensa nisso, mais ela se afasta, mais ela se cala, mais ela se apaga, até que chega uma noite, onde tudo parece normal, nada fora do comum, mas na verdade, é exatamente ali que tudo muda. Shoko sobe até a varanda. O vento está calmo, a cidade em silêncio, e por alguns segundos, tudo parece tranquilo, mas aquela tranquilidade esconde uma decisão devastadora. Ela já decidiu, e ninguém percebe. Enquanto isso, Shoya está em casa, sem saber de nada, sem imaginar o que está prestes a acontecer, mas algo dentro dele parece errado, uma sensação estranha, um pressentimento, e quando ele percebe, já é tarde. Ele olha e entende na hora. Shoko está ali, na beira, prestes a desaparecer, e naquele momento, tudo fica claro. Ele não pensa, ele não hesita, ele corre, desesperado, como se aquela fosse a última chance de fazer algo certo, a última chance de salvar alguém. E então, no momento mais crítico, ele consegue alcançar ela, segura sua mão, impede a queda, mas o peso é forte demais. E naquele instante, tudo muda. Pela primeira vez, Shoya não está fugindo, não está se escondendo, ele está lutando, tentando salvar a pessoa que ele mais machucou, mesmo que isso custe tudo. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, algo muda. Shoko é salva, mas o preço disso é alto. Shoya acaba se ferindo gravemente, e tudo fica em silêncio. Dias se passam, e o tempo parece mais lento do que nunca. Agora, os papéis se inverteram. Shoko, que antes se sentia um peso, agora carrega uma culpa enorme. Ela acredita que quase destruiu a vida da única pessoa que tentou ajudá-la. E isso pesa, pesa muito, mas dessa vez, as coisas não ficam iguais. Algo começa a mudar, aos poucos. Shoya acorda, e quando ele volta, nada é como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. Pela primeira vez, ele começa a encarar as pessoas, sem desviar o olhar, sem fugir. Aquelas marcas invisíveis que ele via nos rostos dos outros começam a desaparecer, e isso significa algo simples, mas muito importante. Ele está pronto, pronto para viver de novo, pronto para enfrentar o passado, sem fugir dele, pronto para aceitar que errar faz parte, mas tentar consertar é o que realmente importa. E Shoko também muda. Ela começa a perceber que não é um peso, que a existência dela não é um erro, e que mesmo com dor, mesmo com cicatrizes, ainda existe espaço para recomeçar. No final, não é uma história sobre perfeição, não é uma história sobre esquecer o passado, é uma história sobre aceitar, sobre entender, sobre perdoar, e principalmente, sobre continuar. Porque às vezes, o mais difícil não é pedir desculpa, é aprender a viver depois disso. Se você chegou até aqui, já deixa o like, porque histórias assim merecem ser lembradas. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, porque ainda tem muita história pesada vindo por aí, e essa foi uma delas.